Então você é a favor da liberdade. Mas que liberdade é essa? Liberdade de culto? Liberdade religiosa? Você tá com medo que o Lula vai impedir você de exercer o seu culto, a sua liberdade religiosa. O mesmo Lula que sancionou a lei da liberdade religiosa. O mesmo Lula que estabeleceu o dia do evangélico, que a marcha para Jesus. Esse Lula. Se você olhar, puxar só pela sua memória, no governo do PT, a igreja só cresceu. Ela era muito influenciadora, inclusive. Todo mundo cantava os louvores. E segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no governo do PT a igreja só cresceu. Por outro lado, as religiões de matriz africana são perseguidas, e em sua maioria por evangélicos, que destroem terreiros, destroem também memoriais à Nossa Senhora Aparecida. E então você é a favor da liberdade religiosa, mas desde que seja a sua liberdade. A do outro não, porque é isso que a gente quer. A gente quer que o Estado, que é laico, seja laico de verdade, não favoreça a igreja, mas sim trate a religião cristã com igualdade perante as outras religiões. E que todo mundo, inclusive você, possa ser sim livre para exercer a sua religião, para exercer o seu culto. O Lula nunca fechou igrejas, nem vai fechar. Essa é só mais uma narrativa criada para manipular o seu voto. Então o seu medo é que o seu pastor, enquanto cristão, seja obrigado a celebrar casamento LGBT. O Estado não pode, mais uma vez, interferir nisso. Ele estaria interferindo na liberdade religiosa. O que nós queremos também não é isso. Nós queremos apenas que a comunidade LGBT tenha direitos civis, ok? Em relação ao casamento. E isso eu vou falar quando eu for falar a respeito de família. Você está falando da liberdade de ir e vir? Isso porque a gente quis seguir as instruções dos profissionais da saúde durante uma pandemia para poupar vidas? E aí você está preocupado com o seu ir e vir? Por conta da economia. Você acha que o senhor presidente não quis fechar tudo por conta da economia, por conta da comida na sua mesa? Ora, se era isso mesmo que ele queria, ele teria feito como outros países que fecharam tudo durante um curto período de tempo, agilizaram a aquisição da vacina, voltaram capengando sim um pouquinho ali na economia, mas já estão se restabelecendo, porque foram bem geridos esses países, né? O senhor presidente não quis fechar porque ele precisava que as pessoas que pagam propina para ele em caixa de sapato, né, em dinheiro vivo, para ele comprar 51 imóveis, ele precisava que essas pessoas continuassem lucrando para continuar, né, dividindo seu lucro em forma de propina com ele, tá? Não foi por você, porque, inclusive, ele acabou de adiantar o auxílio emergencial, o auxílio gás, para o segundo turno. Se ele podia fazer isso antes, já que você está passando fome, por que ele não fez antes? Por que ele fez agora? Porque ele está aí nessa situação no segundo turno. Agora calma que aqui a gente está tratando só sobre liberdade, sobre as outras coisas a gente vai tratar ainda, tá? Mas essa questão de cercear a liberdade, meu Deus do céu... Gente, o PT governou o país durante 13 anos, mais ou menos, e não instaurou nenhum comunismo. Se o Lula é comunista, eu sou a pequena sereia. Vocês precisam estudar o que é o comunismo para não cair nesse papo. Foi assim que a ditadura do Estado Novo, a ditadura de 64 foram estabelecidas, com essa premissa, com essa falácia de comunismo, né? Essa ameaça inexistente de comunismo. Não existe isso, gente. Tudo isso é dito porque, apesar das falhas de Luiz Inácio, eu vou falar sobre elas mais pra frente, ele fez alguma coisa pelo povo. E você negar isso é negacionismo mesmo, assim, sabe? Porque nós saímos do mapa da fome. Isso daqui não é uma utopia, uma invenção. Nós saímos do mapa da fome. Eu tava lá. Eu sei quando eu comia pirão de farinha com café e nos dias bons um pouquinho de margarina, e depois quando eu comecei a ter comida de verdade no prato, ok? Tem FIES, tem ProUni, a educação melhorou muito, ele fez muito pela educação. É só você pesquisar que você vai ver. E se você puxar pela sua memória, você já acha isso, tá? Negar que o país melhorou é puro negacionismo. Vocês foram manipulados até na memória. É preciso olhar para muito mais além do seu próprio umbigo, ok? E tudo isso são narrativas que são criadas para manter o sistema do jeito que tá, com você sendo explorado, tá? A não ser que você ache que tudo bem pagar R$7 na caixa de leite, que tudo bem você passar o tanto de tempo que você passa trabalhando, não ver a sua família direito, não ter um lazer direito, né? Se você acha que tá tudo bem, ok. Mas essas narrativas são criadas para manter você aí, ó, com a sua força de trabalho sendo explorada, e a sua vida passando, porque é o seu tempo que você tá vendendo e a sua vida tá passando, para enriquecer uns poucos, tá bom? É por isso que eles fazem isso.
Então é por isso, gente, por favor, eu peço, leiam o livro 1984. Eles entram até na memória. Eles entram até na memória para manipular. A gente precisa se levantar e não cair nisso, ok? Sobre as outras coisas eu vou falar logo em seguida. Ah, só mais duas coisas. Primeiro, quem é a favor de coisas que cerceiam a liberdade, ou seja, ditadura, é o presidente Bolsonaro, tá? Ele que louva torturadores, fala que tinha que matar 30 mil, ok? Só que aí, como ele tá meio que a favor da igreja, a igreja acha que tudo bem se utilizar de um poder político que cerceia a liberdade do outro em nome do evangelho. Você acha que tudo bem, que o evangelho é compatível com isso? A outra coisa é que se fosse pela economia mesmo, pro tanto de gente que morreu, a gente perdeu 16 bilhões de reais em capital humano, ok? Que seriam as pessoas que morreram que iriam produzir isso pro país. 16 bilhões de capital humano, tá? Então nunca foi por conta da economia. Nunca foi por sua causa para você não passar fome não, tá bom?